Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Salmos, Salmo de número 126, que diz o seguinte: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse salmo é um salmo que, ao que tudo indica, ele foi escrito pelo salmista dentro de um contexto em que o povo de Israel ele estava retornando do exílio na Babilônia. Em 586 a.C., o reino do sul de Israel caiu, Judá caiu, conquistada pelos babilônicos. E boa parte desses hebreus foram levados cativos para a Babilônia e lá permaneceram. Eu queria refletir um pouco contigo nessa noite, com você, a respeito do que significa esse exílio. Eu queria que você tentasse imaginar o que significa para um povo, uma nação que tem o seu Deus, que tem a sua sociedade, que tem a sua organização, que tem o seu templo, que tem a sua igreja, entre aspas, que tem o seu espaço litúrgico, que tem os seus hábitos, que tem os seus costumes, que tem o seu jeito de viver, de ser, de experienciar a vida dentro de um lugar para se chamar seu. Esse lugar, de repente, ele é invadido, e você se vê numa situação em que você é obrigado a sair completamente da sua zona de conforto e ir para a Babilônia, e ir residir em outro lugar, e viver com um povo diferente do seu, num status quo em que você não pode dizer, não pode falar, não pode se entender e se compreender como pertencente natural daquela respectiva terra. Você é alguém exilado. Esse processo, obviamente, ele não acontece num piscar de olhos, num estalar de dedos. Esse é um tipo de processo que dura semanas, meses, anos. E eu queria que você tentasse imaginar o tamanho da dor que é, quem sabe, você perder a sua família nesse processo, que é, talvez, você se sentir sozinho nesse processo. Eu quero que você tente imaginar as cicatrizes, as feridas, as angústias, o sofrimento, as tristezas, a saudade da sua antiga terra. Essa é a experiência do exílio. É uma experiência de guerra, é uma experiência dolorida, é uma experiência transformadora, porque quem é submetido a um tipo de situação traumática como essa, é alguém que nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais será a mesma, é alguém que teve na sua biografia cravado num dado momento que foi um exilado, alguém que foi machucado, alguém que foi agredido, que foi violentado no âmago do ser, porque envolve uma questão cultural profunda, uma questão da alma profunda, uma questão familiar profunda, uma questão social profunda. Essa é a dor da experiência do exílio. E quando eu comecei a pensar nesse contexto, no contexto em que esse salmo ele é redigido, em que essa poesia é escrita, eu lembrei da gente.
A gente está vivendo ainda, ao longo de quase 1 ano e meio, talvez mais, uma experiência de exílio, uma experiência de dor. Temos experimentado pessoalmente e comunitariamente uma experiência traumática, uma experiência dolorida, em que de repente a chave vira e a gente não pode mais ter culto presencial. De repente a chave vira e a gente não pode mais sair de casa, como se nada tivesse acontecendo. Em que a gente se vê numa pandemia global, em que a gente sofre, em que a gente fica com medo de ser contaminado, medo do nosso parente que está contaminado. A gente fica com medo de como a crise está sendo gerida nos diversos aspectos. A gente perde gente próxima de nós. A gente perde o Ezequiel. Isso nos marca, isso nos fere, isso gera uma marca na gente. A gente experimenta o luto. No meio da pandemia, ainda a gente perde o Brito, não pela Covid, mas a gente o perde. Nesse 1 ano e meio desse contexto de exílio. Isso gera luto, isso gera dor, isso gera cicatrizes em nós, em você. A gente vivencia uma dinâmica familiar completamente diferente do que a gente estava acostumado. E muitas vezes, e eu sei disso como pastor, eu sei disso conhecendo os meus colegas pastores, eu sei disso observando as dinâmicas familiares com atenção, acompanhando o que está acontecendo na casa das pessoas, na minha casa. Essa dinâmica afeta o nosso convívio. Muitos casais vão para o divórcio, foram para o divórcio, diante desse atual contexto, porque a rotina mudou, a vida mudou, a relação com os filhos foi afetada. Nós estamos submetidos, durante todos estes meses, a um período em que o nosso psicológico foi afetado. E talvez se você pegou a Covid, talvez você agora, nesse momento, esteja enfrentando no seu corpo as consequências, as sequelas da doença. Consequências físicas, psicológicas. Talvez você perdeu o emprego. Talvez você teve uma crise econômica e financeira na pandemia. Crise financeira, está faltando dinheiro. Não é à toa que a gente está distribuindo mais de 100 cestas básicas por mês, porque tem demanda, tem gente com fome, tem gente preocupada, tem gente ansiosa, tem gente em depressão. Essa é a experiência do exílio, essa é a experiência do exílio. Ela nos afeta, ela nos muda, ela nos transforma. Talvez se eu parasse a mensagem aqui, a gente iria cair num pleno desespero. Mas o ponto maravilhoso, interessante deste salmo, é essa revelação que nós temos a partir do salmista, essa revelação da palavra de Deus, que Deus, o Deus de Israel, não abandonou Israel. E o nosso Deus também não nos abandona nesse momento de exílio que nós temos enfrentado, que nós temos vivenciado. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja o luto, por maior que seja a saudade, por maior que seja a enfermidade, por maior que seja a crise existencial, a crise psicológica, a crise financeira, a partir da realidade desse salmo, nós percebemos um Deus que se revela como alguém que é libertador, alguém que é salvador, alguém que tem um poder em suas mãos, capaz de, no meio do caos, no meio do exílio, no meio da dor, no meio do sofrimento, nos fazer sonhar novamente. Porque o desespero, a tristeza, a depressão, gera em nós uma tendência a pararmos de sonhar. Uma tendência a pararmos de querer criar. E o salmista diz
que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou quando Ele restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho, uma expectativa que foi gerada no coração do povo, um milagre aconteceu no coração do povo, no meio desse povo. O povo ficou como quem sonha, ficou espantado. E eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre a sua vida, aquilo que você tem vivenciado, e eu quero te anunciar um Deus que quer te espantar, que quer te extasiar, e para isso, eu e você, nós precisamos retornar para Jesus de Nazaré, nós precisamos voltar para o Evangelho, nós precisamos voltar para o Senhor, porque no Evangelho, nas boas novas, nós temos sempre essa boa notícia, essa graça, essa misericórdia disponível no momento da mais dura situação de vida que nós estamos enfrentando. No Evangelho de Cristo Jesus, nós temos um Deus revelado, que como foi dito aqui pelo Vinícius, se preciso for, nos pega no colo, nos abraça, nos acolhe, nos restaura, e faz a gente sonhar de novo, e a gente fica como quem sonha, e a gente é capaz de sorrir, a gente é capaz de rir. Na versão A Mensagem, o Eugene Peterson, ele traduz, ele diz assim que esse momento em que o salmista fala foi como um sonho, ele traduz como bom demais para ser verdade. A pandemia foi dura, esse 1 ano e meio está sendo duro ainda, mas aquilo que Deus é capaz de fazer na minha vida, na sua vida, na vida da nossa comunidade, é bom demais para parecer verdade, é bom demais. A gente não tem condição nem de entender o quão bom é, porque a nossa cognição não dá conta disso, mas Ele é aquele que faz, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que nos faz sonhar, que nos faz vislumbrar. E nós, quando nós sonhamos, a gente não sonha para ficar sentado, a gente não sonha para ficar ocioso. O Evangelho na nossa vida não nos leva a um tipo de sonho que nos anestesia, que nos aliena, nos leva a um tipo de sonho que nos faz trabalhar, que nos engaja, que nos coloca em movimento. Como diz o Marcos Almeida em uma de suas canções, Deus vai complementando, vai completando uma obra que ela é misturada naquilo que Deus faz e com dor, uma dor que é por enquanto. Essa dor que a gente está sentindo, a dor do luto, a dor da partida, a dor das nossas crises, Deus está agindo na história, através das nossas vidas, enquanto a gente está sentindo dor, nos permitindo sonhar e trabalhar nessa dor que é por enquanto, mas misturado nessa obra toda também tem o amor que é para sempre. E enquanto a gente experimenta a realidade do cativeiro, a realidade do exílio, a realidade da dor, meu irmão e minha irmã, a gente é impulsionado a sonhar e fazer algo, porque enquanto Deus está restaurando o nosso sorriso, tem gente ainda cativa. Enquanto Deus está agindo no nosso coração e nos fazendo sonhar, tem gente ainda chorando, e a gente chora a dor do outro, e no meio disso tudo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa agir. E eu quero colocar um desafio aqui para a Igreja Batista em Quitaúna nessa noite, nesse culto em que eu retorno de férias, nesse culto que é um prelúdio do culto presencial. Estamos com muitas dores nos nossos corações. A pandemia, o exílio que nós temos vivenciado tem deixado cicatrizes. Não foi fácil. A gente sabe que o sacrifício que a gente fez, não tendo culto presencial desde março de 2020, é um sacrifício, é dolorido. Mas no meio disso tudo, meu irmão e minha irmã, existe um Deus que nos sustentou até aqui, um Deus que nos trouxe até aqui,
um Deus que nos deu discernimento. E se uma vida foi conscientizada e foi salva por esse nosso sacrifício, valeu a pena. No meio disso tudo que a gente tem vivenciado, no meio dessa dor que a gente ainda tem experimentado, o convite que fica para mim e para você: vamos nos abrir para esse Deus que está conosco no momento da dor. Vamos nos permitir sonhar. Vamos deixar Deus colocar um sorriso no nosso rosto. Vamos deixar Deus restaurar a nossa sorte, restaurar o nosso destino, restaurar a nossa comunidade. Vamos deixar Deus agir. E no meio dessa ação de Deus, misturada com toda a dor que é por enquanto, a obra de Deus vai continuar a ser realizada a partir da realidade dessa igreja local. O Evangelho vai continuar sendo anunciado a partir da realidade dessa igreja local. Os feixes e a luz do reino vai continuar sendo sinalizada através da minha e da sua vida. Eu não sei se você tem tido condição de sonhar. Eu queria te anunciar nessa noite que o nosso Deus é um Deus que restaura a nossa vida e tem a capacidade de te encher do Espírito dEle, te restaurar e colocar um sorriso no seu rosto, para que você sonhe e para que você coloque a mão no arado e trabalhe para que o reino dEle se expanda na terra através da minha e da sua vida. Quero te convidar a orar nesse instante. Pai de amor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Eu quero clamar ao Senhor, te pedindo humildemente que a Tua boa mão seja sobre a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe como comunidade que tem experimentado a realidade do exílio, que tem experimentado a realidade da dor, que tem colhido cicatrizes no corpo ao longo desses últimos meses. Mas nós cremos que o Senhor tem poder para restaurar tudo, Senhor, para nos restaurar, para fazer com que a gente fique espantado como quem sonha. Faz isso no nosso coração. E que o nosso sonho nos leve para uma ação concreta, para que a Tua obra continue acontecendo através da realidade da Igreja Batista em Quitaúna, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.